Seja bem-vindo a essa leitura semanal de como será a energia do dia 18 ao dia 24 de maio. Então, é uma leitura intuitiva para os signos, né? Mentalize aí a sua pergunta, o que você quer para a semana, e nós vamos fazer uma leitura geral para todos, como vai estar a energia da semana, e para cada um dos signos, né? Então vamos lá, vamos pedir ao povo cigano, a Santa Sara Kali, uma mensagem espiritual, um aconselhamento, um direcionamento, para que nós possamos ter prosperidade, luz, bons pensamentos, para que possamos conduzir a nossa caminhada. Então vamos lá, vamos primeiro para um conselho coletivo, né? Como que estará a semana? A carta da força. A carta da força fala de um desenvolvimento interior da nossa força, do nosso desejo, da nossa luta, né? Então é uma carta muito positiva, que fala aí que o coletivo vai estar muito forte, com força, com vontade, com coragem, com ânimo. É uma carta que fala de vencer a procrastinação, os medos, vencer aí o nosso lado sombra, o nosso lado negativo. Então, uma semana bem positiva de ação, movimento, coragem, tá bom? E vamos aí para cada signo. Vamos começar com o signo de Áries. Qual é a carta? O Imperador. A carta do Imperador para o ariano significa aí concretização, realização, organização, disciplina, planejamento, mas que você vai chegar aonde você quer. O imperador, ele tem a organização, a diplomacia e a força e a persistência para chegar onde ele quer. O imperador diz que é uma energia mental, então muito planejamento, organização, é o número 4, né, do equilíbrio, é o número da materialização. Então, uma ótima semana aí para os arianos. Taurinos, a carta do diabo, né? A carta do diabo fala desejos, vontade de se movimentar, fala de energias espirituais, né? Fala para que o taurino ele tenha equilíbrio durante a semana, cuidado com desejos, cuidado com excessos, né? Cuidado com vícios também. Então é uma semana de ponderação, né? É uma semana boa para ganhar dinheiro, sim. Se você tem alguma entrada de dinheiro, ela vai se materializar. É uma energia positiva para jogos, entrada de dinheiro. Mas pede cautela questões de relacionamento, questões de fofoca, intrigas, cuidado com as palavras e principalmente cuidado com abusos, né? É uma carta que fala de vícios, fala um pouco de excessos, então tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse sentido, tá bom, taurino? Vamos para os geminianos, o enforcado. É uma semana para lutar com a procrastinação, né? Com a preguiça, fazer algum sacrifício, se esforçar mais. Então pode ser uma semana onde você tenha que lutar contra forças internas mesmo, né? Mas a preguiça, estagnação, pensamentos negativos, acomodação. Então o geminiano vai ter que desenvolver uma força para vencer algumas situações, né? Fala de desafios, né? Sacrifícios onde você vai precisar se esforçar mais para vencer os obstáculos da semana. Mas pede para você mudar a tua postura, a tua atitude perante os fatos, né? Então ele pede para que você enxergue as coisas por outro ângulo, tá bom, geminiano? Uma ótima semana aí. Signo de Câncer. O Sol. Positividade, canceriano, otimismo, força, garra, coragem, clareza, principalmente nas coisas que você quer fazer, né? Se você estava em dúvidas ou se tinha alguma insegurança, essa semana as coisas clareiam e você vai estar mais objetivo. É uma carta que fala sim de sucesso, de objetividade, de realização, materialização, bom para clientes, atrair clientes, né? Sorte. Então é uma semana para realmente você brilhar. O sol brilha, o sol realmente tem força, ânimo, coragem, né? Então, uma semana abençoada aí para o canceriano. Leoninos, o eremita.
O eremita fala de paciência, perseverança, conhecimento, sabedoria, buscar estudar, né? Analisar bem as coisas, organização, paciência, estudo, às vezes se retirar, se recolher, né? É uma carta que fala de iluminação, de a gente buscar realmente conhecimento de si mesmo, mas é uma carta muito boa, no sentido de você realmente desenvolver, amadurecer as coisas. Talvez esteja faltando um pouco de amadurecimento. É uma carta de sabedoria que pede para você amadurecer as coisas, para você ter uma paciência e você construindo que você vai chegar aonde você quer, né? Então a paciência da sabedoria dos mais velhos, buscar um conselho, buscar uma orientação, observar o caminho dos outros, né? E construir o seu próprio caminho com paciência e sabedoria. Tá bom, Leonino? Uma ótima e abençoada semana aí. Vamos para os virginianos, a carta do julgamento. Pode ser que você venha essa semana, virginiano, a olhar para situações mal resolvidas do passado e ter que decidir algumas coisas, tá? Enfrentar a vida de um outro ângulo. É a carta do renascimento, é a carta da reavaliação, é uma carta que fala onde a gente precisa tomar decisões, onde a espiritualidade vai estar colocando situações na nossa vida para que a gente possa seguir em frente, né? É uma carta que fala da intervenção divina, né? De a gente estar sendo julgado, de a gente estar sendo observado e tendo uma bênção, né, a nosso favor quando a nossa colheita é boa. Então, tudo que você plantou, você vai colher. Você pode ter certeza que você está sendo observado, que você tem ajuda espiritual. E o que você fez de bom, você vai ser recompensado. A carta do julgamento fala de renascimento, fala de justiça divina e fala do novo começo, né? Então, ela fala dos karmas, daquilo que você aprendeu com as situações passadas, né? Que você desenvolveu conhecimento. É uma semana excelente para iniciar coisas novas. Vamos para os librianos. Libriano, a carta do mago. Use todas as suas ferramentas, tudo que você conhece. O libriano tem muitos dons, talentos, né? Então, você tem muita coisa que você não está usando, né? Seja no trabalho, seja nos relacionamentos, use os seus dons, tudo aquilo que você tem de ferramenta na sua vida, todo o seu conhecimento, cursos, coisas que você aprendeu, habilidades, dons, você não está utilizando tudo que você precisa. Então, nessa semana, você vai precisar desenvolver a sua sabedoria através do que você já tem. É como se você já tivesse muita coisa e não estivesse usando, né? Então use os seus dons, seus talentos, o seu conhecimento, coisas que você já aprendeu, então você precisa pôr em prática. É uma carta de ação, de movimento e de colocar em prática aquilo que você já tem, tá bom? Ótima semana, Libriano! Vamos para os escorpianos, a papisa. É uma carta que fala de paciência, ponderação, usar muito a intuição, né? Silêncio, segredos, então cuidado, né? Observe mais, fale menos. É uma carta que exige paciência e sabedoria, né? A carta da papisa vem para te trazer intuição, é uma carta feminina, né? Que diz para você usar o lado emocional e intuitivo durante a semana, tá? É uma carta excelente para você fazer meditação, para você captar, né, a energia das pessoas, para você dar um conselho sábio. Mas é uma carta onde você vai usar mais a intuição e o silêncio, né, a observação. É uma carta de gestar alguma coisa, então não é ação, é planejamento e organização para frente. Tá bom? Então cuide daquilo, geste aquilo que você precisa, cuide dos seus projetos, estude, busque conhecimento, cuide dos detalhes que algo novo vai nascer em breve, mas você precisa gestar, precisa cuidar, tá bom? Uma ótima semana, escorpiano! Vamos para os sagitarianos. A carta do mundo é uma excelente carta que fala de início de um ciclo novo. Tá? Então você está aberto para começar uma nova fase.
você já superou algo que você precisava, você cumpriu o seu caminho e agora se abre para o novo. Olhe para frente, pense grande, enxergue além do que você via até agora. Então a carta do mundo fala de expansão, olhar além, olhar no nível global, né? Então às vezes você pode estar pensando pequeno, né? Só no seu bairro, na sua cidade, não. A carta do mundo diz: olhe e pense, sonhe grande. É uma carta que fala de expansão, então é uma semana de expansão. Você pode vender mais, você pode ir mais além, você pode se desafiar no sentido de expandir, de romper barreiras. Tenha fé, coragem, é uma semana para ir à frente, de ação, tá bom? Vamos para os capricornianos. A estrela fala do momento de esperança, né? A esperança, confiar na sua espiritualidade, na sua estrela, na sua intuição divina. É uma carta de controle das águas, né? É uma carta positiva que fala sim. Você vai conseguir, você vai chegar aonde você quer com fé, coragem, otimismo e ajuda dos seus anjos da guarda, né? É uma carta que fala de equilíbrio, né? Ela tá pisando na água e na terra, então você precisa se equilibrar, equilibrar as suas polaridades, mas que você sim vai chegar aonde você quer. É a carta da humildade, né? Você precisa ser humilde e realmente focar naquilo que você quer. Mas a intuição e a espiritualidade te ajudando muito, tá bom, Capricorniano? Uma ótima, excelente semana aí. Vamos para os aquarianos. A carta da temperança. É uma semana para você buscar o equilíbrio, né? O equilíbrio, ponderação, paciência. Se você está pensando em viajar, fazer uma viagem, é uma carta que diz sim, positivo para viagem. A carta da temperança fala do equilíbrio das águas, cuidado das suas emoções, dos seus sentimentos. É uma carta para agir com paciência, ponderação. É uma carta para pensar bem antes de tomar uma decisão, tá? Pense bem antes de agir, antes de dizer sim para algo. Você precisa refletir, é uma carta que fala para você olhar bem os prós e os contras. Se você tem alguma coisa para realizar, pondere bem, tá? Pense antes de agir, não haja por impulso, tá bom? E vamos agora para os piscianos, né? A carta do carro. A carta do carro é um alerta positivo para dizer, vá em frente. Aceleração, movimento, é uma carta de ação. Diz para você se movimentar, não ficar parado, estagnado. É uma carta de vitória, de sucesso, de seguir em frente, de persistir, né? Ir em direção ao que você quer. O seu caminho está aberto, mas você precisa seguir, precisa acelerar, dar um impulso, né? Fala justamente de equilíbrio entre a razão e a emoção e fala de avanço. Então é uma semana para você avançar. Se você iniciou alguma coisa, dê continuidade, alimente aquilo, né? As coisas precisam de alimento, de ser motivadas. Então você precisa estimular e seguir em frente, né? Você está no caminho certo. Uma ótima semana aí para o pisciano, tá bom? E assim nós concluímos a nossa mandala da semana e o recado foi dado. Espero que ajude a todos. A energia dos anjos, dos mentores. Se você chegou a esse vídeo, não é por acaso, deixa seu like, compartilhe esse vídeo, me ajuda muito e a gente vai criando uma egrégora bem positiva. Uma ótima semana, paz e luz, fiquem todos com Deus.